Brasil agora se prepara para a Copa do Mundo de Futebol, um esporte que tem por características unir nações. Olha o cruzamento, o Fred domina, o Neymar bateu! Olha aí! Olha aí! É o gol! É o gol! É o gol! Estádios estão em processo de finalização para receber turistas que, além de acompanhar os jogos, vão conhecer de perto a rica diversidade cultural brasileira. Por aqui, a alegria da população, as diferentes paisagens e até mesmo a culinária já se tornaram marca registrada e referência no exterior. Mas nem sempre foi assim. Há 50 anos, os brasileiros enfrentaram um dos períodos mais obscuros da história. O Rio de Janeiro deixou de ser oficialmente a capital no início da década de 60, mas continuou com status de capital política por muitos anos. E era natural que os principais acontecimentos de março se dessem no Rio, onde estava o presidente João Goulart e os chefes militares que o derrubariam. O vice-presidente que se encontrava em missão diplomática na China continental é chamado com urgência ao Brasil, enquanto no Rio Grande do Sul organiza-se o movimento de resistência em favor de sua investidura como primeiro mandatário da nação. E o parlamentarismo renasce no Brasil como fórmula inteligente e alta de contornar a grave crise político-militar que afligia a nação. A fase da ditadura militar durou 21 anos. Milhares de pessoas foram presas de modo irregular. A ocorrência de casos de tortura foi comum. Parlamentares tiveram os mandatos cassados, cidadãos tiveram os direitos políticos suspensos e funcionários públicos, civis e militares foram demitidos ou afastados. Entre os cassados, encontravam-se personagens que ocuparam posições de destaque na vida política nacional, como João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes e Magalhães Pinto. Alguns destes nomes faziam parte do círculo de convivência social de Marina Maria Lafayette. Filha de um embaixador brasileiro, ela viajou pelo território nacional e conheceu de perto as diferenças e peculiaridades dos brasileiros. Fotografias, anotações e a história não deixam o tempo se apagar. A escritora lembra que em 31 de março de 1964 estava em Barbacena, uma cidade marcada pela acirrada vida política. Ela destaca que nas cidades do interior de Minas, assim como na capital, os moradores começaram a viver acuados, com medo dos comunistas. Mas você andava na rua, no Rio, notícias do Rio. Você andava na rua, nos cinemas, em qualquer lugar. De repente você encontrava na esquina, tanque. 2 soldados sentados em cima. Calmamente. Não atirava, não fazia nada. Mas só de olhar trepado no alto, não havia nada. Ninguém fazia nada, andava direitinho, entrava dos ônibus, bonde naquele tempo, aí vai daqui de lá, papapá, sem problema. Era o Marechal Lutz que comandou tudo. Eu me lembro que eu estava em Barbacena, o dia, e estava na chácara, na nossa chácara, quando, do Solar dos Andradas aqui, se você quiser mostrar que o Solar dos Andradas, onde estava o meu irmão, chefe político lá, que já era deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada, avisou que estava havendo um movimento em Belo Horizonte, chefiado pelo governador nosso, que, aliás, era uma pessoa também muito correta, muito simpático, Magalhães Pinto. O Jango, ele era jovem, estava na casa, me parece, com uns 33 anos por aí, era jovem. E não soube segurar o negócio, eu acho. A baderna, que eu até eu não posso nem falar baderna em comparação com hoje. Porque hoje a bandeira tem na rua, toda hora a baderna. Nunca teve assim, de jeito nenhum. Esses andando na rua, nas avenidas, mascarado, quebrando, nunca. Mas existem os que acreditam que o golpe militar contou com o apoio de importantes segmentos da sociedade brasileira. O deputado Jair Bolsonaro lembrou esta fase na Câmara e afirmou que a intenção dos militares foi um pedido e também estimulada, como forma de pôr fim à ameaça de esquerdização do governo e de controlar a crise econômica. 64 foi uma exigência da sociedade.
As mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem. Os empresários não queriam ver seu patrimônio estatizado pelo golpe de esquerda que se avizinhava. A mídia clamava pelos militares. A OAB e a ABI eram as mais exaltadas em prol dos militares. Passados 50 anos, ainda resta muito para ser esclarecido em relação às torturas e desaparecimentos que marcaram a história do país. Os militares, durante a ditadura e mesmo depois, e mesmo até hoje, ocultaram muito da sociedade brasileira os fatos que realmente aconteceram. Nas escolas militares até hoje se estuda uma história completamente fantasiosa a respeito do que foi o golpe e a imposição da ditadura, né? Então, é muito importante que essa história seja revisitada, esclarecida, inclusive nas suas cores mais próprias. Super interessante, parabéns à equipe que preparou essa matéria, não é? E para falar sobre esse assunto, 50 anos do golpe militar, temos aqui o cientista político Rudá Rissi, que já esteve conosco em outros momentos. Rudá, mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço esse convite, estou em casa aqui, não só na sala. Ele vai dar aula pra gente aqui, né, Jean? Sempre que o Rudá vem, a gente fica assim de boca aberta com as explicações dele. Bom, Rudá, certamente essa semana vai ser o assunto mais falado na mídia brasileira, né? E a gente sempre fala sobre isso aqui também. O Cássio, que é historiador e esteve conosco no Café da Manhã trazendo o noticiário, ele sempre procura ponderar, dizendo que a nomenclatura vai depender muito de quem é que está a utilizando, não é? Uns vão chamar de golpe, outros de revolução, outros de qualquer outra coisa. Afinal de contas, o que aconteceu em 64 foi, de fato, da sua perspectiva de cientista político, um golpe, uma revolução ou um outro tipo de movimento? Bom, 64 está envolvido em várias divergências, essa é mais uma, né? Só para ter clareza, tem uma divergência clássica, talvez, que é a data. Se essa situação foi 31 de março hoje ou foi 1º de abril, né? E diziam até então que os militares odiavam falar que foi 1º de abril, porque é o dia da mentira, né? Então ficaria muito mal, né? Mas o fato é que recentemente um outro autor de esquerda que pegou em armas, o Daniel Arão Reis, que está lançando um livro agora essa semana sobre 64, disse não foi 1º de abril, foi 31 de março. Então você vê que até quem que defenderia... Bom, mas vamos lá. O que é revolução? Tecnicamente, revolução é quando você faz uma mudança não só de quem está no poder, mas você faz uma mudança da estrutura política, econômica e social no país, né? Então, nós podemos falar que a Revolução Mexicana foi mesmo uma revolução, em 1910, foi a primeira do século XX, pegaram em armas e mudaram a estrutura toda, social, poder, para fazer uma reforma agrária e assim por diante. Eu poderia citar várias. O que é golpe? Golpe é quando você pode usar, utilizando as armas da força, você rompe com a estrutura constitucional, a legislação vigente, para tomar apenas o poder. Mas as classes sociais continuam as mesmas, a lógica econômica continua a mesma, não há mudança na estrutura. Nesse sentido, o que teve em 64 foi um golpe. Assim como a Revolução de 30 não foi uma revolução do Getúlio Vargas, foi um golpe. Ele apiou do poder quem estava no poder e assumiu. E depois, inclusive, foi além e fez uma ditadura que foi Estado Novo. Então nós tivemos um golpe. A discussão aqui, de novo, que se coloca, é se foi um golpe militar. A grande parte dos militares hoje, né, da ativa, aceitam que foi mesmo um golpe. Não foi o primeiro no Brasil, espero que tenha sido o último. Mas há uma discussão se for militar ou civil-militar. E não é só militar que hoje discute se foi só militar. De novo, esse autor que eu citei aqui, o Daniel Arão Reis, está dizendo não foi militar, foi civil. Teve gente que apoiou desde o começo. E nós sabemos, por exemplo, recentemente a Rede Globo fez uma meia-culpa pública dizendo, olha, nós pedimos desculpas históricas aos brasileiros por ter apoiado o golpe militar. Então não foi só militar. Rudá, você podia começar explicando para a gente qual que era o cenário político brasileiro antes do golpe, até para a gente entender o que aconteceu. Olha, o que ocorria era o seguinte, primeiro nós temos que entender que nos anos 60 em diante começa a urbanizar aceleradamente o Brasil.
Nós começamos já com o JK a ter muita indústria, começa com Getúlio Vargas, a indústria das indústrias, né? Indústria siderúrgica, que chama bens de capital. São produtos para a indústria produzir geladeira, carro. Mas já no JK já era produção direta para nós, né? De alta tecnologia, né? E a partir daí começa a urbanizar. A população brasileira, que mais ou menos nos anos 50, 80% morava na zona rural, já nos anos 80, para vocês terem uma ideia, já tinha mudado, né? Morava na cidade. Então esse é um período de urbanização muito forte. Urbanização significa você tentar ter casa. Você não tem mais o vizinho que você troca açúcar, são pessoas estranhas. Você tem que ir para emprego, não é mais aquela coisa do compadrio, você tem que bater cartão, ou seja, isso criou um estranhamento muito grande, uma tensão social cada vez maior. Era muita mudança para a população. Nesse momento surgem lideranças políticas que percebem essa população que se sente meio órfã na cidade e começa a falar direto para eles, acima dos sindicatos, acima dos partidos. Podemos dizer que o presidente Lula estava nessas lideranças? Ou outras? Não. Isso daí é anterior. O Lula vai se apoiar nos sindicatos, né? Mas eu estou falando justamente, a gente viu uma cena do Jânio Quadros, o próprio João Goulart. Tancredo Neves. Eram lideranças, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda. Você está vendo que eu estou falando de todo o espectro ideológico e partidário daquele período. Eram lideranças que nós denominamos de populistas. Eram pessoas demagogas que falavam, por exemplo, o Jânio Quadros chegava a colocar talco no terno para parecer que tinha caspa, para parecer uma pessoa do povo. Nos comícios, ele pegava e no interior falava, estou muito cansado, eu já vim de 10 comícios, e de repente fingia que desmaiava. Entrava um médico de jaleco e fingia que dava uma injeção. Aí ele levantava. Era um teatro, né? Era um teatro. Então nós estamos falando de uma situação de mudança social muito forte e que algumas lideranças tentavam se apoiar nessa orfandade política e social mesmo, de pessoas que sempre moraram no campo e começaram a fazer um discurso de liderança. E nessa discussão, alguns políticos e organizações ligadas ao campo e aos sindicatos, que começam a inchar, gente vindo para a cidade e virando operário, começam a falar de mudanças no país. E mudanças fortes. Reforma agrária, reforma do sistema bancário, tentar controlar o capital estrangeiro que mandava no Brasil, começar a estatizar empresas, por exemplo, de energia elétrica, ser do Estado e não dos empresários estrangeiros, aí começa o conflito. Então nós vivíamos um momento social de muita mudança, uma mudança na forma de fazer política, né? Aí não era só as elites que governavam entre eles, começavam a falar para as massas que votavam e também uma esquerda, não era muito radical, mas uma esquerda que falava de mudanças que assustava demais quem estava no poder. Eu não sei se ficou claro, foi acelerado demais, um período muito acelerado.